Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e hoje eu vim responder pra vocês a tag Sim, Sim, Sim. Essa tag foi criada pela Melina Souza do Serendipity pra gente poder se redimir da tag Nananão, que eu já respondi aqui no canal. Tô deixando aqui nos cards pra vocês conferirem caso vocês ainda não tenham assistido. A tag Nananão foi um tanto quanto polêmica, porque era pra gente falar de aspectos de livros que a gente não gostou, ou mesmo livros, personagens, enfim, coisas que a gente não gostou em algumas leituras. E aí a Mel teve a ideia então de fazer essa tag, que é o oposto dela, e que é pra gente falar então das coisas que sim, 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 a gente adorou. Tô deixando também o vídeo da Mel, que é o vídeo original, aqui embaixo pra vocês assistirem. A primeira pergunta é: final de livro sim, sim, sim. Um final que você amou muito ou que te deixou inspirada. Já tiveram vários livros, né, que cumpriram esse papel comigo, mas um dos que eu li esse ano, que eu fiquei pensando, né, em qual eu incluiria, acabou sendo Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sophie Kinsella. O livro foi super divertido, ele aborda toda uma questão de autoconhecimento ali da protagonista e tal, e eu adorei o final, eu adorei como a Sophie conseguiu amarrar a história, como ela construiu muitas das personagens, das situações que elas estão envolvidas, e quando a gente fecha o livro dá aquele quentinho no coração, aquela sensação de a gente repensar muitos aspectos mesmo da nossa própria vida. Então, enfim, foi uma leitura super leve, super gostosa, que eu já fiz vídeo resenha aqui no canal também, então tá aqui nos cards caso você não tenha assistido. Protagonista, sim, sim, sim. Um personagem principal que você adora. Aqui no caso eu acabei escolhendo a Penélope de Os Segredos de Colin Bridgerton, que é o quarto livro da série Os Bridgertons. Ela foi uma das mocinhas que mais me cativou, isso porque ela tem todo aquele jeito dela, né, que é de ficar mais no canto, de não querer chamar muita atenção, e ao mesmo tempo ela é tão inteligente, ela é tão perspicaz e ela é tão divertida, e eu adorei a história dela com o Colin. Série de livros, sim, 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 uma série que você adora. Também fiquei pensando aqui que série que eu incluiria, e eu acabei escolhendo a Irmandade das Calças Viajantes, da Amber Scherz, que é uma das minhas séries YA favorita. Gente, que livros amorzinho. Os 4 primeiros livros dessa série vão abordar as personagens ainda adolescentes, e aí cada livro vai contar um verão da vida delas, e aí a gente vai vendo as modificações que vão acontecendo na vida dessas jovens, que são tão diferentes entre si, mas que ao mesmo tempo são tão amigas. E aí a série tem um 5º livro, que é Sisterhood Everlasting, que não foi publicado no Brasil, não foi traduzido, e ele vai contar a história dessas amigas 10 anos após o último livro, então elas já estão com seus 29, 30 anos, muita coisa aconteceu, e é um livro super emocionante, fechou a série assim de um jeito muito amorzinho. Vale lembrar que os livros inspiraram os filmes Quatro Amigas e um Jeans Viajante. O primeiro livro originou o primeiro filme, e o segundo, terceiro e quarto livros inspiraram o segundo filme. Casal, sim, sim, sim. Um casal que você gostou tanto que torceu pra eles existirem no mundo real. Minha escolha aqui ficou pra Mia e Michael, de O Diário da Princesa. Michael, um dos meus primeiros crushes literários. Gente, eu adoro esses dois. Eu acho os dois super fofos, super divertidos. E eu só fiquei pensando que sensacional seria ter uma princesa de fato, né, como a Mia, e um príncipe, então, por associação, que é o Michael. Plot twist, sim, sim, sim. Uma virada de mesa que te agradou muito. Gente, não tinha como ser outra coisa que não Corte de Neve e Fúria, porque, gente, que plot twist foi aquele? A autora foi sensacional em como ela conseguiu mudar tanto aquilo que ela tinha construído no primeiro livro e a mensagem que ela passou com isso. Ela conseguiu quebrar muitos estereótipos, muitas situações que são romantizadas e que é tão comum a gente ver em livros, e ela mostrou ali pra gente, sendo que ela já tinha enganado a gente por completo no primeiro livro, enfim. Foi genial essa mudança que ela fez, e foi por isso que eu amei tanto esse segundo livro. Decisão de protagonista, sim, sim, sim. Uma escolha que você viu a personagem fazer e que você acha que teria feito igual. E aí aqui eu fiquei pensando muito, e eu não consegui ir muito além da Jane Eyre, então, do livro homônimo Jane Eyre. A Jane, ela passa por diversas situações ao longo da história, ela é uma das minhas personagens favoritas. E a grande questão é que há um certo acontecimento aqui no livro que acaba sendo justamente algo que a Jane queria muito. Só que quando isso finalmente se concretiza, quando ela tá lá conquistando aquilo que ela queria,
Tem também um plot twist aí, uma mudança nos acontecimentos que faz com que alguns segredos sejam revelados e ela acaba revendo a decisão que ela tinha tomado. E mesmo querendo muito aquilo, ela toma a decisão mais difícil, mas a decisão mais certa pra ela, porque ela sabe que ela não conseguiria conviver com aquilo. E é nesse sentido que eu acho que eu teria feito a mesma coisa que ela, porque se tem uma coisa que eu aprendi muito, né, nos últimos tempos, foi que não dá pra gente ir contra a quem a gente é, contra os nossos próprios princípios, contra os nossos próprios valores. E a Jane faz isso, ela consegue se colocar acima dos próprios desejos dela, ela consegue visualizar aquilo que de fato é melhor pra ela. Então eu acho que é nesse sentido que eu espero que eu tomaria a mesma decisão que ela. Gênero sim, sim, sim. Um gênero que você ama ler. E essa minha escolha tá sendo pra me redimir também da tag nananão. Naquela tag, quando tinha uma pergunta semelhante a essa, de gênero, mas que tava nananão pra você, eu respondi o mesmo gênero que eu vou responder agora, que são os chick-lits. Então lá que eu falei nananão, eu falei que eu tava ficando cansada de ler alguns chick-lits por conta de como o gênero tava sendo tratado, porque tem muitos livros que abordam as questões ali de maneira muito superficial, e que por isso muitos chick-lits estavam me cansando. E aqui eu tô me redimindo, então, pra dizer, porque apesar disso eu continuo amando ler os chick-lits, continua sendo um dos meus gêneros favoritos. Quando eu pego, né, chick-lits, então, que me agradam, são uma das minhas melhores leituras, justamente pela leveza, pelo divertimento, pelo envolvimento, por serem livros que mexem com tantas das minhas emoções. Pode ser que seja por meio de risadas, pode ser por meio de lágrimas, pode ser por eu suspirar com as personagens que se apaixonam ali ao meio da história, pode ser por torcer por elas, ou ver que elas estão passando por processos, né, de autodescoberta. Então, enfim, é um gênero que ainda me encanta muito, mesmo que muitos livros dentro desse gênero estejam também me cansando. Clichê de trama, sim, sim, sim. Aquela coisinha que tá em tudo que é história, que mesmo assim você adora. E eu vou falar de um aspecto que, inclusive, nesse vídeo eu já falei que foi o que me agradou em alguns dos livros, e que é justamente esse processo de autodescoberta das personagens. Diversos livros vão trazer isso como temática. Então você tem lá a personagem que tá de alguma maneira em algum processo de negação, que tá vivendo a vida empurrando as coisas com a barriga, que tá acomodada em determinada situação, e aí vai acontecer algo no livro que vai fazer ela acordar pra vida. E, gente, por mais que isso esteja em diversos livros, eu adoro ler sobre isso, porque eu acho que é uma coisa muito verossímil. Mesmo que a gente leia sobre isso a toda hora, que a gente veja isso estampado em livro, em filme a todo momento, quantas vezes a gente não continua dos nossos próprios processos, né, de acomodação, que a gente se recusa a assumir as coisas que a gente quer por inúmeros motivos, ou por pressão externa, por medo da mudança. Então acaba sendo uma temática que a gente convive a todo momento e que ainda assim acaba tendo muito impactos nas nossas próprias vidas, porque a gente sabe que é difícil passar por esse processo. Recomendações, sim, sim, sim. Uma recomendação que você recebe muito e que quer muito ler. Não tinha como eu colocar outro livro nesse momento, e é o Proibido, que eu já tenho falado diversas vezes nos últimos vídeos, desde que eu postei o vídeo com a minha gêmea falando dos livros que a gente ainda não leu, e vocês super me recomendam pra ler, e até o final do ano eu prometo que vou ler. Guarda um pouquinho que eu vou ler. Sim, 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 mania de escrita. Alguma coisa que um autor ou autores fazem que você adora. E aí aqui eu fiquei pensando em termos de narrativa, o que tem em narrativas que normalmente eu gosto muito, e uma coisa que me veio à mente são frases curtas de impacto. Então às vezes você tem alguma narrativa, algum trecho descritivo ou reflexivo que é mais longo, e aí os autores fazem uma quebra dessa narrativa e colocam logo em seguida uma frase mais curta, ou no mesmo parágrafo ou num parágrafo seguinte, e isso causa um impacto ali na trama, porque você sente aquilo muito mais. Enfim, é uma coisa que eu adoro ver em narrativa. Livro, sim, sim, sim. Um livro que você acha que todo mundo deveria ler. Tentei mais uma vez fugir de livros, né, que eu sempre recomendo aqui, e eu resolvi falar de um que eu falo bastante também, mas não com tanta frequência quanto os outros, e principalmente por ser de um autor que eu tô estudando nesse momento, então eu estou com meu amor por ele à flor da pele, e é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. A gente tem muito daquela coisa de que literatura brasileira é chata, de que os clássicos são monótonos e tudo mais, e eu sou extremamente apaixonada por esse livro desde a minha adolescência, desde a época em que eu também achava que muitos livros clássicos eram mais maçantes e tudo mais. Ele reúne muito do Machado e muito da gente. Então você vai ter crítica social, você vai ter a questão
questão de um narrador manipulador, de um narrador completamente parcial, que as situações que ele tá narrando são completamente questionáveis porque estão partindo simplesmente do ponto de vista dele. Você tem a personagem ali da Capitu, que é uma das minhas personagens favoritas, que acaba sendo o grande enigma do livro, porque ela é o grande enigma da vida do Bentinho, que é o narrador. Então tem toda uma crítica, toda uma visão maravilhosa ali no livro, sem contar que, apesar de tudo, você ainda tem também a visão apaixonada do Bentinho, porque ele sempre foi louco por ela, e você vê isso na narrativa e tem passagens que são lindíssimas. Enfim, é um livro que eu recomendo demais pra vocês porque ele é completo. Vilão, sim, sim, sim. Um vilão que você gostou tanto que torceu por ele. Aqui no caso, minha escolha não foi nem tanto por eu gostar do vilão ou alguma coisa assim, mas é por achar que o argumento dele faz sentido. E a minha escolha ficou pro vilão aqui, de Inferno, do Dan Brown, porque foi um daqueles livros que quando terminou eu pensei, gente, essa criatura é louca, mas faz sentido o que tá falando. Então eu achei que o que estava acontecendo ali era genial, apesar de louco, porque realmente fazia sentido. E aí, por mais que eu discordasse, né, de algumas maneiras de como as coisas foram colocadas ali, né, pelo vilão em questão, ainda assim aquilo fazia sentido, tinha um fundo por trás que era completamente coerente. Então foi por isso que eu achei o livro assim tão sensacional e me vi concordando com o vilão. E por último, autor, sim, 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 um autor que te encantou já pelo primeiro livro lido. E aqui no caso eu acabei escolhendo então a Kate Morton, de A Casa do Lago. Assim que eu terminei de ler o livro, eu já corri na Amazon e já coloquei os outros livros da autora que foram publicados pela editora Rocco na minha lista de desejados, porque, gente, foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Ele é completo também, ele mescla diversos gêneros. Tem vídeo resenha aqui no canal, se você ainda não assistiu, corre lá pra saber com mais detalhes por que eu amei tanto essa história. E aí eu fiquei louca de curiosidade de ler os outros livros da autora, porque esse foi tão maravilhoso que eu preciso ler os outros também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Contem aqui pra mim o que vocês acharam desses livros que eu mencionei, que livros são sim, sim, sim pra vocês. Se você ainda não assistiu, não deixe de conferir também aqueles livros que são não pra mim. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação, compartilha o vídeo com os amigos, chamem eles pra curtirem aqui o canal. E se você é novo por aqui, aproveite pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me seguir nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos, até o próximo vídeo.